Você já viu um homem correr até a lua? Ou uma vovó que é imune à dor física? À nossa volta, há pessoas comuns com habilidades incríveis indo aos extremos. Você tá pronto para ficar maravilhado e inspirado? Pois deveria, porque eu reuni alguns gênios e brutamontes incríveis para o seu entretenimento. E esse vídeo vai explodir a sua mente enquanto olhamos para alguns dos indivíduos mais dedicados com habilidades sobre-humanas que desafiam explicação. Força nos dentes. Quer saber qual é a minha habilidade sobre-humana? Esse meu sorriso matador. Esses dentes perolados têm efeitos sobrenaturais nas mulheres. Mas os dentes de Velu Radhakrishnan, da Malásia, fazem algo muito mais legal do que atrair as gatinhas. Em 2003, os seus gigantes dentes puxaram 2 trens de passageiros KTM, que pesavam incríveis 260 mil quilos. Caramba, e eu cheguei a pensar que ele não ia conseguir. Ainda assim, como é que um cara consegue puxar 260 mil quilos de vagões só com os dentes? Certamente isso é impossível. Bom, na verdade, você não está movendo todo esse peso. Isso seria se você o levantasse. Em vez disso, você só precisa gerar força suficiente para neutralizar a resistência ao rolamento das rodas. Uma roda com pneu esmagaria um pouco sob o peso do que quer que esteja rolando. E mais esmagamento significa mais resistência. As rodas de trem são de aço super duro e têm menos de 1/10 da resistência das rodas de carro. Então são mais fáceis de puxar. Isso torna o feito desse cara menos impressionante? De jeito nenhum. Agora, eu devo ser responsável e dizer: crianças, não tentem morder o Civic na garagem do seu pai. Esse cara é um profissional e bons dentistas não são baratos. Eu prefiro colocar aqueles dentes da Turquia do que pagar esses preços. Corra, Yannis, corra. Todos os anos, cerca de 1.100.000 pessoas completam uma maratona. Isso é cerca de 0,01% da população mundial. Para muitos, a corrida de 42,2 km é o ápice do feito atlético, mas alguns loucos, como Yannis Kouros, anseiam por algo um pouco mais extremo. Ele completou sua primeira maratona em 1977 e até 1983 ele tinha corrido notáveis 25 maratonas. Mas Yannis queria mais, então ele começou a mirar nas ultramaratonas. Sim, esse negócio existe. O seu primeiro ultra evento foi o Spartathlon, onde os corredores seguem a rota de Fedípides, um mensageiro ateniense que em 490 a.C. teria corrido de Atenas a Esparta em um dia. Os organizadores esperavam que a extenuante corrida de 246 km levasse aproximadamente 27 horas para o vencedor completar. Yannis voltou para casa em apenas 21 horas e 53 minutos. Ele foi tão rápido que os organizadores o acusaram de trapacear. Então ele voltou um ano depois e terminou a corrida em 20 horas e 25 minutos. Caraca! Se você acha impressionante, em 2005, com a respeitável idade de 49 anos, ele quebrou seu próprio recorde mundial da corrida Cliff Young de 6 dias, que ele havia estabelecido impressionantes 21 anos antes. Ao longo de 6 dias extenuantes, Yannis correu mais de 1.035 km, muito mais do que qualquer um dos seus concorrentes. Quando perguntaram a ele sobre o segredo do seu sucesso, ele disse: quando outras pessoas ficam cansadas, elas param. Eu não, eu domino meu corpo com a minha mente. Eu digo a ele que ele não tá cansado e ele ouve. Caramba, esse cara é um verdadeiro Forrest Gump. Só que no filme, o Forrest correu míseros 24.000 km no total. Fãs da ultra corrida calcularam que Yannis, agora com 67 anos, totalizou quilômetros suficientes para correr até a lua. É de explodir a mente. Quão inspirador é isso? Sabe, isso meio que me dá vontade de calçar os meus velhos tênis de corrida. Mas eu tô tão fora de forma que eu fico sem fôlego só de amarrar os cadarços. Poderoso Mikoshi. 998, 999, 1000. Terminei minhas flexões do dia. Eu só faço 3, mas eu começo a contar do 998, que é pra enganar os meus músculos e fazer eles pensarem que trabalharam mais. Um dia eu espero ser tão resistente quanto os carregadores de Mikoshi no Japão. Esses heróis musculosos carregam um santuário shintoísta portátil, conhecido como Mikoshi, por todo tipo de terreno em longos postes de madeira sustentados pelos ombros. E isso não é uma tarefa fácil. Mikoshis podem pesar mais de incríveis 1.100 quilos, que é mais ou menos o mesmo que um Toyota Prius. Como você pode imaginar, carregar algo do peso de um carro nos ombros causa uma enorme tensão física no corpo. Os carregadores frequentes do Mikoshi desenvolvem calos gigantes, conhecidos como Mikoshi Dako, nos ombros. Eita, isso que é dedicação, hein? Em vez de uma deformidade indesejável, o Mikoshi Dako é um símbolo de orgulho, mostrando os esforços persistentes desses cidadãos dedicados. E isso não é só no Japão. Todos os anos em Nápoles, na Itália, durante a festa católica Dei Gigli, obeliscos gigantes são levados... já adivinhou, né?
nos ombros de mais pessoas. Apesar de terem mais de 24 metros de altura e pesarem incríveis 2.500 quilos, eles têm uma suspensão maluca. Os homens que carregam peso são conhecidos como culatori, e assim como os carregadores de mikoshi, eles desenvolvem grandes calos nas costas. Olha só esse negócio. A dedicação física mostrada às suas respectivas religiões é verdadeiramente inspiradora. Talvez amanhã eu comece as minhas flexões do 997, só para trabalhar um pouquinho mais. Mas você sabe no que eu trabalho duro? Nesse conteúdo incrível pro YouTube. E eu tenho alguns vídeos excelentes a caminho. Então faça um favor a você mesmo e clique nos botões de curtir e se inscrever para ficar por dentro. Você não vai se arrepender. Mas agora de volta ao nosso vídeo. Jejum para sempre. Se eu ficasse sem lanches por mais de um dia, eu ia comer meu próprio cabelo. Mas Prahlad Jani, um monge indiano, fez a extraordinária afirmação de que viveu sem comida ou água por mais de 70 anos. Como assim? Jani praticava algo chamado breatarianismo, uma espécie de espiritualidade de nicho, que prega que o corpo pode se sustentar totalmente a partir da luz solar, do ar e nada mais. Aos 12 anos, Jani teve uma poderosa experiência espiritual e afirmou que a deusa Amba lhe forneceu água, que escorreu por um buraco em seu palato. Agora, teoricamente, o corpo pode sobreviver sem comida por até alguns meses, mas sem água você vai ser uma bolacha salgada ressecada na terra depois de uma semana. Só que Jani foi submetido a testes em 2 ocasiões diferentes. Da primeira vez por 10 dias e da segunda por 15. E ambas as vezes ele ficou fisicamente normal, apesar de não consumir absolutamente nada. A única coisa surpreendente foi seus níveis de leptina e grelina, 2 hormônios que regulam o apetite, que sugeriam que Jani tinha uma adaptação extrema à fome e à restrição de água. Peraí, então ele estava falando a verdade? Não é bem assim. Outros bretarianos fizeram afirmações semelhantes e todos foram expostos como fraudes. E algumas das condições de teste eram no mínimo duvidosas. Quem é que pode dizer que ele não estava comendo uns hambúrgueres escondidos? O que você acha? É o jejum sobre-humano mesmo ou tem uns lanches secretos aí? Me dá sua opinião aí nos comentários. Poder de sopro. Você já ouviu a história dos 3 porquinhos? Aquela que o lobo mau sopra as casas deles até derrubar. É só uma historinha, certo? Certamente o sopro de ninguém seria tão poderoso. Bom, eu te apresento o Brian Jackson. Esse sensacional dublê se tornou uma figura cult por causa do seu exalar emocionante. Dá só uma olhada. E bom, o cara encheu uma bolsa d'água que nem um balão de festa. Ainda assim, esse não é o truque mais legal dele. Em 2014, ele soprou e levantou 1.650 quilos de um carro a 8 centímetros do chão. Não, como assim? Soprando em um tubo conectado a um saco inflável colocado sob o carro, Brian exalou com força suficiente para levantar o veículo. Isso é uma loucura. Esse cara poderia mandar um beijo para a esposa dele a 15 quilômetros. Mas existem desvantagens em ter um poder de sopro tão fenomenal. Muitos sopradores de vidro desenvolvem bochechas grandes e inchadas como resultado do seu trabalho, porque eles passam muito tempo forçando o ar através de um tubo, e aí os músculos bucinadores, que puxam a boca para trás e seguram as bochechas aos dentes, ficam deformados. Isso faz com que grandes bolsas de ar se acumulem dentro das bochechas. Um dos casos mais famosos é o do trompetista Dizzy Gillespie. Enquanto aprendia a tocar um instrumento, ele não mantinha as bochechas presas. Então, quando ele tocava, suas bochechas e o pescoço inchavam para proporções selvagens. Uau, é legal, mas meio que me dá arrepios também. Insonioque. Olha, falando bem a verdade, eu consigo dormir em qualquer lugar. No supermercado, cortando cabelo, às vezes não dá nem tempo de eu subir as escadas. Mas pra Ngoc Thai do Vietnã, uma boa noite de sono tem sido extremamente difícil de se conseguir. Depois de pegar uma febre quando era jovem, ele afirma não ter dormido mais depois de 60 anos. Meu Deus do céu, como é que é possível um negócio desses? Eu passei algumas noites acordado na faculdade e já me senti horrível. Depois de cerca de 72 horas sem dormir, o seu cérebro tá tão frito que você vai alucinar e ouvir coisas que não existem. Então o Nhoque tá simplesmente viajando? Não, de maneira bem impressionante ele parece saudável. Ele passa suas horas extras à noite trabalhando na sua fazenda e fazendo vinho de arroz, o qual ele vende ganhando cerca de $1 por dia. Quanto ao motivo pelo qual isso está acontecendo com ele, ninguém sabe bem. Ele nunca consultou um médico para falar sobre essa condição e recusou milhares de
dólares de várias redes de TV para filmarem sua vida. Mas isso é meio suspeito, né? Por um lado, ele pode estar escondendo alguma coisa, mas se for o caso, ele não tá lucrando com a mentira dele. Por outro lado, 60 anos sem dormir podem tê-lo deixado um pouco mal-humorado e ele simplesmente não quer que as pessoas mexam na vida dele. Mas as chances são de que Nhoque esteja experimentando algo chamado microsono. É uma medida protetora onde o nosso cérebro meio que desliga por alguns segundos de cada vez se a gente estiver muito privado de sono. Você nem sequer vai perceber o que está acontecendo. Pelo menos é o que eu acho. Se você tem algum outro palpite, me conta aí nos comentários. Prodígio poliglota. Todo mundo tem aquele amigo que é meio burro. Se você tá pensando, eu não tenho, porque todos meus amigos são inteligentes, eu tenho uma péssima notícia, essa pessoa é você. Mas até mesmo a minha sabedoria infinita não se compara aos verdadeiros gênios como Daniel Tammet. Esse britânico inteligente memorizou as primeiras 22.514 casas decimais do pi em apenas 5 horas e 9 minutos. E ele disse que foi fácil. Acontece que Daniel tem a síndrome de Savant, que é quando alguém demonstra habilidades muito superiores ao que o humano médio é capaz. Ele sofreu ataques epiléticos quando criança e depois começou a mostrar habilidades mentais extremas. Daniel não vê os números como dígitos que nem eu e você. Em vez disso, na mente dele, cada número até 10.000 tem uma cor, forma e textura únicas. O 117 é alto, magro e bonito. O tal do 289 é um raio de feio. E o 1 é uma luz branca piscando. Isso é fascinante. Mas o que diferencia Daniel de outros savantes é que ele consegue descrever os seus processos de pensamento. Normalmente, savantes têm deficiências mentais e são incapazes de se comunicar, mas Daniel consegue claramente colocar em palavras exatamente como ele se sente, e não só em inglês. Ele fala 11 idiomas, incluindo estoniano, finlandês, francês, alemão, lituano, esperanto, espanhol, romeno, galês e islandês, que ele aprendeu em apenas uma semana. Cara, e eu que quase desisti do inglês na escola. A única coisa que eu lembro é Hello, my name is Fala Sério, the book is on the table. John Determinado. Conforme eu passo pela vida, frequentemente eu vejo pessoas que agem como se tivessem levado um número excessivo de golpes na cabeça. Entende o que eu quero dizer? Bom, o lutador profissional John Ferraro, também conhecido como Dino Martino, não precisa se preocupar com isso. Seu crânio é 2,3 vezes mais grosso que o do humano normal. Com espantosos 16 milímetros de espessura, ele consegue bater a cabeça em quase qualquer coisa. Ele quebrou blocos de concreto, martelou pregos e até estabeleceu o recorde mundial, quebrando 45 lajes de concreto sobre a sua cabeça, deixando cair várias bolas de boliche de 7 kg sobre elas de 3 metros de altura. Isso é estranhamente específico. John percebeu a espessura colossal do seu crânio quando era adolescente. Depois de brigar com seu irmão, ele o perseguiu pela casa e acidentalmente atravessou uma porta de carvalho maciço sem sofrer nenhum ferimento. Sua mãe deve ter ficado furiosa. Mas se você acha que a sua cabeça é mais resistente que a do John, eu tenho boas notícias para você. Ele organiza uma competição de cabeçadas e paga qualquer pessoa que conseguir nocauteá-lo $5.000. Uau! Já tô fazendo as minhas malas que eu tô indo nessa. Eu esqueci de mencionar que o John atualmente tá invicto com um recorde de 11-0. Bom, quem sou eu na fila do pão mesmo, né? Doutora Demkina. Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual você escolheria? Super velocidade? Super força? Eu quero viajar no tempo pro futuro por uma semana e depois voltar para poder apostar em times vencedores. É um truque genial. Ainda assim, a russa Natasha Demkina afirma ter um dos superpoderes mais legais de todos: visão de raio-x. Incrível! Mais precisamente, ela consegue olhar dentro do corpo humano sem qualquer cirurgia invasiva. Ao analisar uma mulher que tinha acabado de sofrer um acidente de carro, Natasha conseguiu localizar as fraturas e os pinos metálicos só olhando para ela. Ela também conseguiu detectar uma úlcera no estômago de um médico. Isso é insano. Ou será que... Bom, olha só, a Natasha na verdade erra muito. Na realidade, alguns dos seus críticos sugerem que ela nunca detecta o problema principal. Em vez disso, dizem que o problema que Natasha diagnosticou é sempre diferente do que os pacientes originalmente procuraram. Muitas vezes, os pacientes se concentram só nos comentários que ela faz que são verdadeiros e ignoram os falsos. Da mesma forma que alguém pode abordar uma leitura psíquica. Então há chances de que seja apenas sorte. Droga, seria um poder tão legal, né? E finalmente eu ia conseguir descobrir se o meu cachorro comeu meu controle remoto. Sem dor, sem ganho.
Sim, os rumores que correm por aí são verdade. Eu sou um cara bem durão. Eu faço coisas de cara durão, tipo dobrar as mangas da minha camisa e lutar com ursos. Claro que são ursinhos de pelúcia, mas eram 4. Mesmo assim, eu nunca vou ser tão durão quanto a minha heroína. E ela pode ser a pessoa mais durona que já existiu. Essa é a Joanne Cameron. Agora, peraí, eu sei o que você tá pensando. Ela é só uma doce senhorinha idosa. Bom, você tá certo, mas o superpoder de Joanne a torna uma das pessoas mais notáveis que já viveram. Ela é quase completamente imune à dor, devido a uma mutação nos genes FAH e FAHOT, que estabelecem caminhos internos para dor e ansiedade. Os níveis de atividade das enzimas que comunicam esses sentimentos são significativamente reduzidos. Agora, você poderia pensar que ela estava ciente da sua supermutação, mas ela não fazia ideia de que era especial até a idade de 65 anos. Depois de passar por uma cirurgia na mão, os médicos avisaram de que ela sentiria alguma dor moderada, mas a vovó de aço acordou absolutamente bem. E lembra que eu disse que era o sistema que controlava a dor e a ansiedade? Pois é, Joanne também não sente dor emocional. Ela não se sente ansiosa ou com medo, não produz adrenalina e nunca fica deprimida ou estressada. Ela é só uma senhora super tranquila, alegre e feliz. Eu não consigo deixar de pensar que ela perdeu uma carreira muito lucrativa como dublê. O último mestre das abelhas. Água, ar, fogo, terra. No passado distante, as 4 nações viviam juntas em harmonia. Então, tudo mudou quando o improvável Avatar, o professor Norman Gary, dominou um novo e controverso quinto elemento, as abelhas. Daquele dia em diante, ele ficou conhecido como o último mestre das abelhas. Bom, pelo menos é assim que eu vou chamar ele. Então, o exército de abelhas do Avatar Gary não pode nos proteger da nação do fogo, mas ele faz coisas incríveis com abelhas. Ele consegue atrair um enxame de 100 mil desses pequenos insetos por todo o seu corpo, sem ser picado uma única vez. As abelhas só ficam agressivas se você ameaçar suas colmeias. Mas isso não é tudo. Ele também consegue comandar um enxame de 1 milhão de abelhas para segui-lo para onde quer que vá. Como assim? Basicamente, o Avatar Gary tem 2 métodos. O primeiro é um sistema de recompensa alimentar. Se as abelhas seguirem as instruções com sucesso, são recompensadas com uma solução de açúcar especial com extratos de plantas. O segundo envolve criar uma fórmula de feromônio de abelha rainha poderoso, que faz com que as abelhas sejam irresistivelmente atraídas por quem usa. Eu ia escolher lanches em vez do mel real a qualquer momento, mas eu sou pudico. Embora o Avatar Gary não seja mais picado, ele estima que tenha sido picado assustadoras 75 mil vezes ao longo da sua carreira de mestre das abelhas. Não tem quantidade de loção que faça isso doer menos. Super extremos. Nós humanos somos bem competitivos, sempre tentamos sair por cima, seja em luta de dedão do pé, em alpinismo de passar roupas ou talvez a mais estranha de todas, a sauna competitiva. Os participantes devem se sentar em uma sauna a 110 graus, pelo tempo que os seus corpos aguentarem sendo cozidos que nem lagostas de restaurante. A cada 30 segundos, mais água é adicionada a um fogo a carvão, que evapora e torna a sauna ainda mais quente. A última pessoa a sair é a vencedora. Parece bem divertido, né? Não, parece a competição mais idiota que eu já ouvi falar. Mas tem gente que gosta de beisebol, né? Todos os grandes esportes precisam de grandes campeões. E no mundo da sauna, esse cara é o Timo Kaukonen, um finlandês que é o maior frequentador de saunas de todos os tempos. Nos 11 anos de história do campeonato, ele venceu chocantes 5 vezes e detém o recorde de uso de sauna mais longo com um tempo absurdo de 16 minutos e 15 segundos. E qual é o truque dele? Bom, nenhum. É só força de vontade. Ele não é imune ao calor, só muito, mas muito tolerante a altas temperaturas. Só que depois do seu último evento, em 2010, 70% da sua pele foi danificada, assim como seus pulmões e o sistema respiratório. E ele ficou em coma por 6 semanas. Por que alguém faria isso consigo mesmo? Embora Timo tenha sobrevivido, nem todos foram tão afortunados. Uma fatalidade no evento levou ao cancelamento justificado da sauna competitiva, o que significa que o recorde de Timo agora é intocável. Mas por que alguém gostaria de tentar é algo que está além da minha compreensão. Tá, esse aí é o rei do calor, mas e o rei do frio? Bom, depois de mim, o indiscutível campeão do frio é o famoso atleta extremo holandês Wim Hof. Ele quebrou inúmeros recordes de exposição ao frio. Correu uma meia maratona na neve usando só shorts, tranquilo. Sentar em uma banheira de gelo por quase 2 horas, fichinha. Que tal nadar em água congelante sob uma camada de gelo por mais de 61 metros? Com certeza. Wim Hof desenvolveu uma técnica de respiração especial que ele chamou de método Wim Hof. Uma combinação de relaxamento e respiração profunda satura o seu sangue com oxigênio e liberam substâncias químicas que fazem você se sentir bem, como a dopamina, no seu corpo. Essas substâncias podem fazer com que temperaturas muito frias passem
de desconfortáveis para praticamente eufóricas. Junto com a exposição diária ao frio, Wim Hof treinou-se para poder suportar e até prosperar em temperaturas extremas. Incrível, mas isso aí não é para mim não. Eu consigo a minha resposta eufórica debaixo de um cobertor. Apanhador de bala de canhão. Eu não consigo olhar para o meu celular por um minuto sem ser bombardeado com imagens de homens musculosos e senhoritas robustas. Mas ficar se exibindo no espelho da academia é coisa do passado. Quer saber o que as pessoas realmente fortes fazem? Procura mais sobre o John Holton. Ele nasceu na Dinamarca em 1845, mas não foi até a década de 1870 que ele aperfeiçoou seu ato de ser atingido por um canhão. É isso mesmo, e você ouviu direito. Seu assistente carregava um canhão com uma bola de 23 quilos em um lado do palco e o acendia. Depois de uma explosão ensurdecedora, a bola era disparada na direção de Holton, que estava do outro lado do palco usando só um protetor de peito e luvas. Agora, não tenho certeza, mas eu vou dizer que ele também usava calças. Seria um momento bem estranho para imitar o ursinho Pooh e uma bola de canhão faria qualquer coisa parecer pequena. Bom, de qualquer forma, o velho John ia lá e aparava a bola. Embora mesmo com luvas, ele ainda teve que jogá-la imediatamente no chão porque estava muito quente. Você não ia gostar de se machucar depois de ser atingido por um maldito canhão, né? Como esperado, um pequeno contratempo enquanto aprendia a habilidade deixou Holton com alguns dedos a menos em uma mão, mas ele não perdeu a coragem. Na verdade, no seu tempo ele era meio que uma celebridade e as suas loucuras que desafiavam a morte o tornaram bem popular com as mulheres. A verdade é que muitas das suas fãs estavam tão preocupadas que ele se machucasse que se reuniram para tentar proibir a sua performance. Esse John era o cara. Agora, tinha trapaça envolvida? Possivelmente, mas John ofereceu generosos 3.000 francos, mais de 19 mil dólares hoje em dia, para quem realizasse um truque semelhante, e ninguém teve coragem de tentar. E você pode culpá-los? Nem por 100 mil dólares eu ia correr o risco de ficar parecendo uma rosquinha. Lança-chamas humano. Quando eu era menino, sonhava em fugir com o circo, mas o meu pai disse: a gente já tem uma mulher barbada na casa da sua avó. Que deselegante. Ainda assim, a minha avó não chega nem perto de Hadi Ali. Acredita-se que esse misterioso artista performático de vaudeville tenha vindo do Egito, mas não se pode ter certeza. Seu ato era muito mais impressionante do que deixar a barba crescer. Ele girava em torno de engolir objetos e depois regurgitá-los, em qualquer ordem que ele quisesse. E não tem truques aqui, é só um treinamento repetido dos músculos do estômago e da garganta para se contraírem à vontade. Mas para esse jovem ambicioso foi uma chance de viajar pelo mundo. Ele se treinou para regurgitar qualquer coisa, desde peixes dourados vivos até relógios, moedas, pedras e até bolas de sinuca. Eu não ia gostar de ir no churrasco de aniversário desse cara. Embora nunca tenha alcançado um grande sucesso, Ali alcançou um sucesso completamente diferente. A sua obra-prima envolvia beber água seguido de uma carga de querosene inflamável e, em seguida, ele atuava como uma espécie de lança-chamas humano e extintor de incêndio, vomitando fogo sobre um adereço do palco. E sim, isso é muito louco. Eu não ia gostar de estar na primeira fila desse vulcão vaudevilliano. É mesmo para perder as sobrancelhas. Fábrica de flatulências. Vamos falar a verdade, todo mundo quer ser lembrado por ser uma pessoa boa, mas alguns conseguem entrar nos livros de história por serem absolutamente estranhos. Por exemplo, Joseph Pujol. Pouco depois de se formar no ensino médio, ele descobriu uma função corporal bem notável. Enquanto nadava no mar, ele prendeu a respiração e mergulhou a cabeça abaixo da superfície quando notou uma sensação meio estranha. A água do mar gelada estava inundando o seu traseiro. Pujol descobriu que controlando seus músculos abdominais, ele conseguia puxar ar, digamos, lá pela saída, e conseguia controlar a liberação. Essa é a pior história de origem de super-herói que eu já ouvi. Mas o truque de Pujol de alguma forma o levou às alturas do Moulin Rouge, em Paris, na década de 1890, onde ele subiu ao palco como Le Pétoman, ou o farto maníaco. As suas fabulosas flatulências incluíam tocar uma ocarina através de um tubo inserido lá mesmo, e apagar uma vela a vários metros de distância. Quer ver ele em ação? Melhor usar fones de ouvido porque isso aqui é invasivo. Imagina subir no palco depois desse cara. Bom, mas aqui tem uma questão. Não é gás digestivo, é só ar. Então não tem cheiro. É por isso que ele conseguia apagar a vela sem nenhum medo de se tornar um lança-chamas. Mas infelizmente os dias de peidar do Pujol não duraram para sempre. Depois do início da Primeira Guerra Mundial, ele aposentou seu ato e abriu uma fábrica de biscoitos em Toulon. Uma mudança de ramo no mínimo inesperada. O Homem Espeto.
Nesse vídeo a gente falou sobre alguns artistas de circo incríveis, mas nenhum deles chegava aos pés de Miriam Dial. Esse artista holandês teve um despertar espiritual bizarro aos 33 anos e afirmou que o seu corpo era totalmente invulnerável. Ele conseguia pegar um florete, que é uma espada muito longa e fina, e essencialmente se transformar em um grande espeto humano. Não era um espetinho dos melhores. Tô falando de coração, pulmão e rins. Os médicos ficaram perplexos com isso e repetidamente fizeram testes nele para tentar entender como é que ele estava vivo. Uma vez, Dial demonstrou seu truque que desafia a morte e depois caminhou até a sala de raio-x do hospital sem problemas. Os resultados do raio-x vieram mostrando que, embora a espada estivesse lá, ele não sofreu lesões. Depois que ela foi removida, exceto por uma pequena marca na pele, ele estava bem. Isso é uma loucura. Sinceramente, ninguém sabe como Dial foi capaz de realizar esse truque. Ele passou um tempo na Índia com faquires, uma espécie de místico que realiza feitos semelhantes em si mesmo, mas nenhum deles alcançou nada perto dessa escala. Os feitos de Dial desafiam as leis da natureza. Não satisfeito em ser uma almofada de alfinetes humana, Dial continuou a ultrapassar limites mais estranhos e ambiciosos, um dos quais provou ser tragicamente fatal. E isso não vai ser nenhuma surpresa, mas Dial era meio maluco, tipo, ainda mais do que você esperaria de alguém que se espetava. Em 11 de maio de 1948, ele alegou que vozes na sua cabeça diziam para ele comer uma agulha de aço. Ai. Cirurgiões em Zurique removeram 2 dias depois e mantiveram Dial no hospital para monitorá-lo enquanto se recuperava. Então, quando ele foi liberado, ele provou sua boa saúde passeando por Zurique como se nada tivesse acontecido. Incrível. Então ele escapou, certo? Não. Apenas 10 dias depois, ele estava deitado na cama quando entrou em um estado estranho de transe. 2 dias depois, ele morreu de uma ruptura aórtica. Seu coração havia se rompido misteriosamente, mas os seus truques e o seu fim ainda fazem as pessoas coçarem a cabeça até hoje. Que cara maluco. Assim a gente chega ao final de mais um vídeo. Qual desses super-humanos espetaculares você mais gostou? Não deixa de me falar nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!